Prontinho, já estamos gravando, né? Então, pessoal, do Primeiro Redes, mais uma vez, bom dia, né? Sejam bem-vindos aí à nossa aula de instalação de hardware, tá? Deixa eu aumentar aqui, melhorar um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar dando continuidade nessa nossa disciplina, tá? Onde a gente conhece alguns dispositivos de hardware, a gente, né, começa a entender, daqui a pouco a gente entende a utilização e o local de cada um no computador específico, e aí a gente parte para a resolução de problemas, né? Então, eu acredito que essa parte de resolução de problemas a gente já possa estar no híbrido, né? Então, eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de hardware, de memória RAM, né? Vou apresentar aqui para vocês. Apresentando. Pronto, então como eu falei anteriormente, pessoal, por conta desse problemazinho que deu aí no meu Classroom, né, acabou que não subiu nem a aula passada, nem a aula de hoje, e o material acabou ficando aqui, certo? Eu vou apresentar a aula para vocês aqui juntamente da apostila que a gente tem, né, que eu postei lá como material no Classroom, tá bom? E a gente vai começar a trabalhar aqui normalmente, e aí posteriormente, né, acabo lançando esse material lá para vocês, tá bom? Então, pessoal, primeira coisa que a gente precisa saber sobre memória RAM, tá? Memória RAM, né, também chamada de Random Access Memory, né, ou memória de acesso aleatório. O que acontece com essa memória, pessoal? Quando vocês vão comprar um notebook, ou um computador, ou um celular, certo? Você hoje tem algumas informações muito importantes, né, nesse processo. E uma delas, né, é você saber a quantidade de memória RAM que o dispositivo tem. Então, por exemplo, se você compra um computador, né, você pergunta, o processador é um Core i3, ele tem 4 GB de memória RAM e 500 GB de HD. O que isso significa? Já que a memória RAM também é uma memória e o HD também é uma memória, onde se armazena os arquivos. Então, por que eu preciso de duas memórias? Elas são iguais? Elas fazem o mesmo papel? A gente vai entender aqui que não, certo? A memória RAM, pessoal, ela é responsável, tá? Por manter programas que você usa, certo? Em que você deseja utilizar, carregados para serem utilizados. Então, por exemplo, certo? Quando ela tem uma quantidade específica de memória, por exemplo, a memória RAM de 2 GB, cada pedacinho daquela memória é reservado para um pedacinho de programa. Então, por exemplo, o que vocês fazem às vezes quando o celular de vocês está pesado, então está travando? Por exemplo, vocês baixam um aplicativozinho e faz uma limpeza, não é isso? Quem foi que já fez isso? Levanta a mão aí, só para mim ter uma ideia. Quem fez? Fizeram. Sabe aquela limpeza? A memória RAM do celular de vocês estava lotada. Vocês abriram, sei lá, todos os aplicativos possíveis do celular, vocês abriram. E aí isso acabou que lotou a memória RAM do celular. Certo? Então, quando ele faz aquela limpeza, ele zera a memória, deixa só o essencial e ele livra mais
passo. Certo? E por que que trava? É um auxílio com os rodas. Voltei. I'm come back. Estão me ouvindo, pessoal? Yes ou no? Yes. Voltou, professor. Pronto. Então, na execução das tarefas, quem executa é o processador. Quem que auxilia? Quem que é o braço direito do processador? É a memória. Tá? Então, por isso que ela é tão importante. Porque quanto mais arquivos eu consigo guardar, e vai fazendo a filinha. Então, por exemplo, quando a gente pega uma linha RAM dessa, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo celular, só para mostrar a memória RAM para vocês. Certo? Então, quando você tem essa memória RAM, tá? Você tem esse conjunto aqui, ó. Tá vendo esses bichinhos pretos? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá sim. Sim, professor. Pronto. Cada pecinha preta dessa é um circuito integrado que armazena informações. Certo? Então, aquele é um conjunto. Vocês estão vendo essa partezinha dourada? Aham. Pronto. Nessa parte aqui são os contatos. É onde ela faz contato direto com a placa-mãe. Então, se isso aqui tiver sujo ou tiver com problema, certo? A memória RAM não vai funcionar. E vocês estão vendo essa cavazinha aqui? Essa cavazinha é o que diferencia ela de outras memórias. É aqui onde a gente consegue identificar se ela é uma DDR1, se ela é uma DDR2, se ela é uma DDR3 ou se ela é uma DDR4. Então, aqui é o encaixe dela no slot da placa-mãe. Então, essa garotinha aqui, né? No caso, essa daqui é uma DDR3, certo? É uma DDR3 Kingston, né? Marca Kingston, certo? De 4 GB, tá? Então, você consegue identificar nessas letrinhas. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, não sei se a câmera consegue pegar. Eu acho que não. Mas aqui tem a letrinha 4 GB dizendo aqui o tamanho da memória, tá? Então, pessoal, certo? Vou tirar aqui do celular de novo. Então, pessoal, o que que acontece com essa memóriazinha? Ela ajuda no processador. Então, eu tenho ela tanto no desktop, eu tenho ela no meu notebook, eu tenho ela no meu celular, eu tenho ela na minha televisão. Então, ela sempre vai estar auxiliando, né, na execução do processador. Tá? Então, a memória RAM, agora vamos entender o significado de RAM, né? Um upgrade na memória RAM. Como assim, ô Matheus? Não entendi tua pergunta. Um upgrade na memória RAM? Como assim? Se tem como fazer? Não tô entendendo. Se tu puder falar no áudio, fica melhor de eu entender. Fala aí, Matheus. Tipo, professor, se adicionar isso na televisão, no notebook, não faz um upgrade na memória RAM? Não entendi. Tipo, Repete aí de novo. o notebook, ele tem 4 GB de RAM, né? Aí a gente usa esses Certo. 4 GB.
Aí, se a gente Certo. usar esse modelo aí, que o senhor está segurando, a gente faz um upgrade, né? Por exemplo, no caso aqui, essa é de desktop, certo? Aí, se o meu computador já tiver 4 gigas, eu boto essa que tem mais 4, ele fica com 8. Então, eu posso, sim, fazer o upgrade se tiver slot. Por exemplo, o meu notebook, ele tem 2 slots. Um slot tem 8 gigas. Então, eu ainda tenho mais um slot disponível para colocar mais 8 gigas, se eu quiser. Então, meu computador pode ficar com 16 gigas de RAM, certo? Então, vai depender da quantidade do slot e do tamanho do pente de memória que você tem aqui, tá? No caso, essa é de 4 gigas, tá? Podia ser de 2, podia ser de 1, tá? Podia ser de 8, aí que manda é o bolso, né? Porque quanto mais caro, né? Então, pessoal, vamos entender, entendeu, Matheus? Entendi. Pronto. Então, quando você liga o computador e entra no sistema operacional, alguns dados passam do disco rígido para a memória RAM. Então, quem é o disco rígido? É o meu HD. É aquele lá de 500, aquele grandão, entendeu? Tipo 1 tera, que é 1024 gigas, 500 gigas, 320. A memória RAM sempre é menor. É 2 gigas, é 4, certo? É 8, tá bom? Então, quando você liga o computador, tem os arquivos que ficam armazenados lá no HD, eles vêm direto para a memória RAM, para o computador poder funcionar, para o sistema operacional poder ligar, tá? Quando um programa é aberto, ele também é carregado na memória RAM. Então, por exemplo, agora eu não estou utilizando o Word. Se eu der 2 cliques aqui no ícone do Word, o meu sistema operacional vai lá no HD, busca o executável do Word e joga lá na memória RAM, certo? E aí ele está executando, tá bom? Então, por exemplo, por que que ela é memória de acesso aleatório, certo? Porque vai depender do que você está puxando. E outra coisa, vamos supor que eu esteja fazendo um trabalho no Word e eu não salvei, certo? Ou seja, o meu Word está em execução utilizando lá a partir da memória RAM. Aí deu uma queda de energia, certo? O meu Word não estava mais no HD, estava na memória RAM. O que que acontece? Eu perdi aquele meu trabalho, certo? Por quê? Porque eu não salvei. O ato de salvar é pegar uma cópia daquilo que está na memória RAM e salvar lá no HD. Aí pronto, fica seguro. Porque a memória RAM, ela é do tipo volátil, certo? O que é uma coisa volátil? É uma coisa, certo? Que pode variar. Então, a partir do momento em que não há mais energia, a memória RAM, ela limpa toda, ela fica zeradinha. Ou seja, aqueles 2 gigas que estavam, por exemplo, quase cheios, eles ficam zeradinhos e ficam os 2 gigas disponíveis, tá? Quando eu ligo o computador, que ela volta a ter energia, ela está limpa. Então, ela começa a ser carregada novamente. Por isso que quando você está fazendo um trabalho, falta energia e você não salvou, você perdeu o trabalho. Por quê? Porque ele estava na memória RAM, certo? Entendido? Então, por isso que é importante que a gente tenha esse entendimento com esse fluxo de dados que acontece. Então, eu tenho o meu arquivo lá no HD, na memória secundária, certo? Depois que eu ligo o computador, ele vem para a memória RAM, alguns arquivos, né? E aí depois é que ele vai ser executado. Mas, professor, por que que isso acontece? Porque a memória RAM, ela é mais rápida. Ela está setada direto na placa. Então, ela é muito mais rápida para fazer leitura e escrita do que o disco rígido. O disco rígido é um disco magnético com um motor que fica girando e uma cabeça de leitura. Ele tem muito espaço, mas ele é mais lento. A memória RAM tem menos espaço, mas é muito mais rápida do que o HD. Pessoal, quem entendeu, levanta a mão aí, só para eu ver se vocês realmente entenderam. Vixe, Maria, ninguém levantou a mão. Ah, a Ingrid levantou. Deixa eu ver quem mais. Luiz Felipe, Joel, Raíssa, Aurelice. E os demais, pessoal? Bora? Mário, Maria, Luana. Cadê o Angélica, o Matheus? Semaíra, tu entendeu alguma coisa, Semaíra? A Kelly entendeu, o Matheus também. Ó, pessoal, se tiver dúvida, a hora é essa, viu? Deixa eu ver, cadê a Maísa? Entendeu, Maísa?
Professor, a RAM não é relacionada com a velocidade, não, porque eu não sei quem foi que me falou, mas tinha algo a ver com velocidade do celular. Como é? Eu acabou falhando aqui, ô Aurelius. Tu pode repetir? Se a RAM tem alguma coisa a ver com a velocidade, porque antes tinham me falado que sim. Sim, tem a ver sim, porque por ela ser mais rápida, né? E quanto mais espaço ela tem, ela consegue jogar mais arquivo para o processador que executa mais rápido, entendeu? Então, a memória RAM tem sim a ver com velocidade. Quanto mais memória RAM, melhor, certo? Certo. Se eu quero acessar um arquivo salvo, eu vou precisar dela também, o só do HD. Bom, boa pergunta aí do Luiz Felipe. Se eu quero acessar um arquivo que eu salvei, então o que vai acontecer? Quando você dá 2 cliques lá no arquivo que você salvou, ele sai do HD e vem para a memória RAM, entendeu? Quando você Entendi. clica em salvar de novo, o HD, e aí De novo. sai da memória RAM, quando você fecha o programa do Word, sacou? Saquei. Beleza. Então, a memória RAM ela é muito mais rápida para fazer leituras e escritas do que o disco rígido, certo? E os dados gravados na RAM não podem ser guardados, né? Como isso que eu falei para vocês, tá? Aqui, ó. Os dados gravados na RAM não podem ser guardados, justamente porque, né, ela é volátil, tá? Ó, aqui ele dá o exemplo do Word, que eu já falei, né? Então, vou passar essa parte. Então, a memória RAM, ela serve apenas para guardar alguns dados no disco rígido, né? Quando você salva, ela volta para lá, com um arquivo salvo, tá? Ela só funciona enquanto houver energia. Meu amigo, acabou a energia, a memória RAM fica zerada, porque ela é volátil. O HD não é volátil, tá? Então, a função de salvar dados fica por conta do disco rígido. Tá? A memória RAM não foi projetada para guardar esses arquivos, né? E sim para manter os dados durante o funcionamento do computador. Por isso que ela é importante e por isso que ela deixa o computador rápido, certo? Ou lento, né? Se ele estiver ruim. Cada programa usa uma quantidade de memória RAM. Por isso é importante que você fique de olho nos requisitos de sistema antes de instalar os programas. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tem gente que diz o seguinte, ó. Eu tenho um computadorzinho aqui de 2 GB de memória RAM, eu vou colocar aqui o Windows 11. Oh, o bichão saiu esses dias. Nem eu tenho o Windows 11 ainda. Windows 11, ó, detonado. Aí o que que acontece? Num computadorzinho de 2 GB, com um Celeronzinho, o bichinho não arrasta nem o Windows 7 direito. Quem dirá um Windows 11. Aí o computador fica extremamente lento. O HD fica no 100% direto, certo? Ou seja, a pessoa não observou os requisitos do sistema antes de instalar. Então, se ele realmente quisesse fazer isso, ele tinha que, no mínimo, fazer um upgrade de memória RAM para poder aumentar esse auxílio ao processador, porque o processador já é cansadinho, né? Um Celeron já é um pouquinho antigo. Então, você, no mínimo, tinha que aumentar a memória RAM para poder auxiliar na execução. Né? E talvez funcionasse o Windows 10, o Windows 11 aí, na máquina dessa pessoa. Então, é muito importante que, ao instalar um programa, né? Por exemplo, um CorelDRAW. Pô, meu amigo, se eu instalo um CorelDRAW no computador desse, matou. O computador falta pegar fogo. Certo? Porque ele fica cansado, né? É muita coisa. Então, um CorelDRAW, ele puxa muito. E aí, se eu só tenho 2 GB de memória RAM, não suporta, entendeu? Então, programas mais antigos, certo? Geralmente usam menos memória. Porque a cada vez que vai evoluindo, eles vão consumindo mais memória, né? Ó, para vocês terem ideia, quando o WhatsApp foi lançado, né? Eu tinha um celularzinho, era em meados de 2012, 2013, viu? Eu tinha um Galaxy Y, acho que era, sei lá. E ele tinha 32 MB de memória. E na época o WhatsApp pesava 29 megas. Ou seja, eu baixei o WhatsApp pela primeira vez lá em 2012, 2013, lá. E não utilizei, porque não tinha ninguém, né? Só tinha eu lá. Aí eu desinstalei, quase mata meu celularzinho fraco. Olha como é a diferença hoje. Hoje a gente tem 32 GB de memória. E a gente acha pouco. Hoje você vai comprar um telefone, no mínimo você quer um telefone com 64 GB. Por quê? Porque só de sistema operacional, seja o Android, seja o iOS, ele já puxa muito. E cada vez mais a gente precisa de memória RAM.
Naquela época, a memória RAM de um celularzinho desse era, sei lá, 128K. Hoje, as memórias RAM do celular, a mais ruim é 2 GB, para poder suportar o processamento dos telefones. Entendeu? Aí, ó, de 8 GB a 11 já é do sistema. Então, na época que o WhatsApp foi lançado lá com seus 32 megas, não rola hoje. Hoje o WhatsApp é 300 e tantos megas de armazenamento, né? Fora os arquivos, fora o backup de áudio, de vídeo, de mensagem, dependendo do usuário, vai lá uns 3 GB de backup. Então, pessoal, o armazenamento ele vai se duplicando. Então, o uso da memória RAM ele também tem que ser aumentado, né? Ansiosa por um celular de 1 terabyte. Na verdade, Emily, o que vai se disseminar ainda mais é a questão da nuvem, né? Hoje, por exemplo, você compra 100 gigas no iCloud por, não sei se é R$7 ou é R$5, uma coisa assim, por mês, né? Eu, por exemplo, comprei 200 gigas do Google Drive, acho que eu paguei R$10 ou é R$9, uma coisa assim. Então, você vai estar começando a ter essa questão da nuvem mesmo, né? Mas o que se exige de memória é realmente para puxar um sistema operacional mais tranquilo, entendeu? Hoje você vê, por exemplo, tem iPhone com 512 GB, certo? Eu acho que sim, né? Acho que tem, certeza eu sei que tem de 256, mas se eu salvo engano, eu acho que eu já vi 512 GB de armazenamento no iPhone, se eu não me engano, né? Ou eu posso estar enganado, mas de 256 eu sei que existe, né? Mas, enfim, os telefones, quando a gente fala de telefone, o telefone hoje é um computador, é um sistema computacional. Então, quando a gente se refere ao desktop, né? Então, a gente tem que contextualizar com tudo, tá bom? Todos eles utilizam memória RAM. Tá? Então, a quantidade de memória RAM determina quantos aplicativos poderão ser abertos ao mesmo tempo e influencia diretamente no desempenho do seu computador. Aí, meu amigo, você tá... Aí, isso, olha aí, o Matheus tá inteirado dos iPhones, né? Então, pessoal, o que que acontece, ó? Você quer jogar o seu bom e velho Free Fire, né? Aí, você quer utilizar seu bom e velho YouTube também, no mesmo tempo. Quando é fé, você abre o WhatsApp. Quando é fé, você abre, sei lá, qualquer outra coisa pesada. Tem hora que o telefone não aguenta, né? Primeiro que os telefones, né? Quando você tá... Eu acho que eu já vi em algumas situações, quando você está utilizando todo o poder de processamento, eles esquentam bastante, né? Ele esquenta muito. Quando você está jogando, quem joga Free Fire aí e vê o telefone pegando fogo, bora, dá um testemunho de Jeová aí, um testemunho de que o celular só falta pegar fogo quando você está jogando Free Fire. Tu joga, né? O bicho pega fogo, não pega não? Quando tá lá no... Pega. Aí, ó, e justo, o do Jair saiu do celular tá quase explodindo. Por quê? Porque tá utilizando o processamento gráfico. O meu irmão tá jogando Free Fire aqui, né? O celular tá tão quente, se esquentar mais um pouquinho, o celular papoca na cara dele, viu? Não, meu amigo, bote um aí pra você como frita, bem ligeirinho. A Maria Angélica não gosta de Free Fire, não. Acho que ela joga um Fortnitezinho da vida, né, ô Angélica? Mas se jogar LOL é perfeito. LOL, Fortnite, aí, ó. Professor, Oi. é perigoso jogar com carregador e o fone? Minha filha, você tá no ápice do perigo, viu? Não, não jogo não, eu tenho medo. Ô, mentira. Não, mas tipo, se fosse no iPhone, perguntou. o iPhone dá certo. Não, Jogar porque com meu amigo carregador e joga. coisa. Mas É é perigoso, perigoso viu, morrer pessoal? eletrocutado aí. Não é nem o eletrocutado, né? Porque a descarga de energia é baixa, a corrente das baterias. É realmente a questão da explosão da bateria, entendeu? Porque ela atinge uma temperatura tão alta que além dela inchar, ela explode, né? Essas baterias de lítio, quando elas perdem a eficiência, elas começam a inchar. E, principalmente nos iPhones, a bateria não é muito forte, né? Eles descarregam porque ele utiliza muita energia, tá? Eu acho que é difícil o telefone que não descarregue rápido por conta da utilização dessa energia. Os aplicativos, a memória RAM, ela demanda muita energia para poder carregar os componentes. E isso, né, acaba prejudicando. Então, a saúde de bateria vai pelo ralo, entendeu? Então, é perigoso, assim, você tá jogando Free Fire,
Só o ato de você carregar o celular, a bateria já esquenta, porque ela está recebendo uma carga elétrica. Aí você joga o celular, joga no celular, a bateria está carregando, você ainda está com fone de ouvido. Então, meus amigos, é muito perigoso, entendeu? Então, não façam desse jeito, entendeu? O melhor de tudo é você vai carregar o celular, bota no modo avião, que ele carrega mais rápido, deixa lá com um carregadorzinho original, decente, né? Que tem a quantidade correta de corrente, entendeu? Depois você joga. Depois, quando acabar de jogar, o celular já tá quase carregado, carrega de novo. Ou então, não joga. Joga o Pou, que é mais gasta menos energia jogar o Pou do que o Free Fire. Minecraft. Minecraft. Gente, ó. Melhor forma de se jogar, certo? Como você tem acesso a todos os jogos, realmente um PC. Ou se você for para console de games, você pega um Xbox, você pega que também tem memória RAM, certo? Você pega um PS4, todos eles têm suas restrições. Mas se você for ver a indústria de games, a maioria eles fazem games para computador. Na Steam é só o que tem. Então, o mais cômodo, né? Não, pois é, o dinheiro que você compra um Xbox, você consegue montar um computador com uma plaquinha de vídeo que dê para jogar. Entendeu? Aí você tem o computador para você estudar, para você trabalhar, para você jogar, certo? E não joga em celular, né? Em vez de você dar 3 mil reais no celular para poder jogar, pô, compra um celular de 1.000 e pouco para atender ligação e falar no WhatsApp e joga num computador, que é muito mais seguro, entendeu? Me dou um computador. Não, eu tô dando dicas caso um dia você for querer fazer isso, né? Porque tem muita gente que dá, 3 contos, 4 mil reais num iPhone para poder ficar jogando, mano, aí não rola, né? Não dá legal. Isso é melhor comprar um computador e jogar mesmo no computador, que é mais decente e menos perigoso do que jogar o Free Fire com uma bomba na mão, né? Literalmente, né? Bora lá. Voltando para a memória RAM, já dei aqui meu momento dica de ouro, certo? Eu quero ter o PC, vai me dar. Ei, meu, qual dos? Não, brincadeira, tá? Então, ó, são objetivos básicos. A Maria ela faz o seguinte, por exemplo, se eu for editar olha, o pessoal pega A mesmo, viu? Brincadeira, meu povo. Ó, se eu for pegar, por exemplo, um arquivo do Word, né? Ele vem lá do HD, vai para a memória RAM, fiz a minha edição, no ato de salvar, ele volta para o HD, ou então vai, por exemplo, para um pendrive, para um dispositivo de saída. E, claro, obviamente, para a saída do monitor também, certo? Ou para uma saída de áudio, se você estiver trabalhando. Então, a memória RAM, ela também armazena os resultados finais das operações. Ela é medida em megabytes, né? E gigabytes, no caso, né? Atualmente existem, isso aqui está muito desatualizado, né? Ó, 32 MB, 64, 128, 256, certo? Aqui ele parou na memória RAM de 1 GB, mas hoje, pessoal, no mercado a gente tem memórias RAM, a gente consegue encaixar até 32 GB de memória RAM em máquinas, né? Com 4 slots, entendeu? O mais comum hoje, né, em máquinas é 16 GB, certo? A galera coloca no intermediário, né? O mais comum mesmo, de verdade, são máquinas com 8 GB, tá ok? Aí vem as máquinas com poder computacional um pouco menor, né? A galera de 4 GB, tá? E eu acho que dificilmente ainda existir máquinas com 2 GB, só se forem computadores bem velhinhos aí que ainda utilizam, tá? Ó, vale ressaltar que o celular vicia tanto de vezes que você coloca o celular... Isso, realmente, o celular vicia por causa disso, vicia a bateria, né? E assim, no celular você perde noção de tempo. No computador você consegue gerenciar o tempo que tu tá jogando. Eu vou tirar aqui 2 horas para eu jogar Counter-Strike. Pô, quando dá 2 horas você consegue parar, porque você tá sentado aqui, você tá jogando, entendeu? No celular não, meu amigo, você se deita em todo buraco e começa a jogar Free Fire olhando pro teto, olhando para baixo, sem falar na coluna, né? Tá? Então, o jogo no computador, ele faz menos mal do que o jogo no celular,
tá? Então, se um dia vocês puderem, pessoal, trocar, usar celular mesmo só para ligação e para o WhatsApp, certo? Porque não tem como, né, assim. Mas para jogar mesmo, galera, é computador, porque a sua coluna tem que ficar ereta. No celular, não, você fica assim, ó. Entendeu? Meu amigo, conselho de quem tem a coluna quebrada já. Só de sentar errado e... Olha, minha coluna é toda torta. Ó, você me joga deitado com a mão levantando pra cima, ó. Sem condição, a coluna fica horrível. Não, pois é, mas são dicas futuras, entendeu? Porque uma hora vocês vão trocar de celular, aí vocês deviam repensar, pô, eu vou economizar uma grana, vou montar um PCzinho pra mim, pra me jogar aqui um gameplayzinho aqui no PC que é melhor do que eu comprar um celular caro, entendeu? Só uma dica aí pra vida de vocês. Ó, pessoal, vamos lá para modelos de memória, né? Já é 11 horas, eu já tô quase com fome, né? Pronto. O primeiro tipo de memória que surgiu, assim, de mercado foi a SD-RAM, certo? Que é Single Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ou seja, memória de processamento, né, de rota simples, né? Essa foi a primeira memória capaz de trabalhar sincronizada com os ciclos da placa-mãe, né? Sem tempo de espera. Esse tipo de memória superava as antigas, né? Que são memórias que eram soldadas diretamente, né? Possui a capacidade de dividir os módulos de memória em vários bancos, né? Alocado em até 8 bancos, né? Os bancos é como se fossem essas partezinhas pretinhas aqui, ó, que eu mostrei na memória para vocês, certo? Aí depois da SD-RAM, né, veio a DIMM, né, que é Dual Line Memory Module, né. Mesmo presente em alguns computadores, ainda hoje são muito difíceis de serem encontradas à venda, pois não são mais produzidas. Então, não são nem encontradas mais, quem dirá produzido, tá? Então, aqui temos os modelos específicos, né. E olha, pessoal, do mesmo jeito que o processador é medido em Hertz, a memória RAM também tem sua medição em Hertz, né. Então, por exemplo, quando eu compro a memória de 4 GB, ela ainda pode variar com os seus hertz, né? Eu vou até colocar aqui num site, só para a gente ver aqui essa questão da compra, né? Mandei sim, viu? Tá lá no Classroom. Foi o primeiro material que eu postei, viu, Angélica? Vou botar aqui na Kabum. Por isso eu consigo mostrar aqui a Kabum para vocês. Bundrigon. A gente volta a tela inteira aqui, é da Kabum. Olha aqui, ó. Então, essas são memórias topo de linha. Vocês estão vendo já? Pronto, tá aí, estão vendo, né? Vou dar um grau aqui para aumentar, certo? Ó, então aqui você tem, por exemplo, memórias topo de linha, certo? São memórias utilizadas em computadores game, alguma coisa do tipo, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma Crucial, certo? De 8 GB, DDR4. E olha aqui, ó. Ela também mostra, né, essa medição em Hertz. Então, aqui, ó, ela tem um poder de 2.666 MHz. É a frequência de clock da própria memória. Tá? Então, pô, Felipe, essa aqui é a de mercado que a gente tem? Não, a gente tem memórias mais simples, né? Vou colocar uma similar aqui, ó. Ó, memóriazinha RAM, 4 GB, também de 256 MHz. Só que, ó, 4 GB a menos, certo? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Vou botar aqui uma 4 GB de 1.333 MHz. Ver se o cabo não tem nem... acho que nem vende mais aqui, né? Acho que ele só tem mesmo as memórias zona da boa. Entendeu? Mas é isso, pessoal. Esse clock aqui em megahertz, certo? É o clock da própria memória, né? Como ela consegue trabalhar efetivamente lá, junto com o processador. Então, quanto mais clock, mais espaço, né? Melhor a memória é e, consequentemente, mais cara a memória é. Então, a gente consegue, deixa eu ver aqui, se eu vejo aqui
a lista. Deixa eu ordenar aqui, não pela mais cara. Preço decrescente. Ó, olha essa memória aqui, ó, memória Corsair, 64 GB, certo? 2 pentes de 32, de 3.200 MHz DDR4. Só 2 memórias, quase R$3.700. Então, para vocês verem como tem preço para tudo, entendeu? Então, se você quiser gastar dinheiro com essas coisas, vou botar mais barato, ver se aparece mais barato aqui. Pronto, olha aqui, ó, memóriazinha de notebook, certo? Menorzinha, ó, 1.600 MHz, 4 GB, R$150, tá? Olha aqui, tá? Então, aqui a gente consegue fazer esse entendimento. Olha como a memória RAM de notebook ela é um pouquinho menor, certo? Mas ela também tem a travazinha, né, que diferencia ela, e a partezinha dourada para os contatos, tá? Isso, pagando no Pix tem 15% de desconto, hein? Vendeu um rim, dá para comprar um computador. Deixa eu voltar aqui para a apostila. Tchau, tchau. É a travazinha, é a DDR1, DDR2, DDR3 ou DDR4. Essa travazinha, ela fica lá no slot onde você prende a memória, tá? A gente vai ver agora aqui nos tipos, tá? Depois, né, aqui DDR2, essas coisas antigas. Vamos para as mais novas, né? DDR3, pessoal. DDR3 1066 foi o último a ser reconhecido oficialmente, né, pela GEDEC, né, que é um conselho aí de engenharia de dispositivos eletrônicos, tá? Olha aqui, ó. A entidade certificadora de memória já opera frequências altíssimas. Olha essa porta lá um pouquinho defasada, para vocês verem, né, ó. Frequências altíssimas de 266 MHz multiplicado por 4. Então, aqui não dá 1.000 e poucos MHz, enquanto a gente já viu memórias RAM lá de 3.200, né? Então, a partir desse ponto, né, acontece com os processadores aumentar o clock, né? Então, a base aumentava exponencialmente, consumo de energia e geração de calor. Então, quanto mais clock, mais consumo de energia, mais calor. Então, por que os computadores gamers, eles precisam de fontes mais potentes, né? Porque uma fonte convencional de um computador, ela gira em torno de 400 watts de potência, né? E a de computadores gamers, a gente chega até a 750, né? Que são fontes comuns de se ver, uma 650. Então, tudo isso varia, por quê? Os componentes do computador, eles puxam mais energia. Então, eu tenho que ter uma fonte mais potente para poder dar mais energia. Então, tudo é uma questão de equilíbrio entre energia, consumo, geração de calor. Ao mesmo tempo que eu tenho um consumo maior de energia, eu também tenho uma quantidade de calor maior, então eu tenho que refrigerar ainda mais a máquina, né? Então, entre a refrigeração, a água, certo? Diferentes tipos de pasta térmica, tá? Então, é interessante. Olha, a união de uma velocidade de transferência maior, certo? E um tempo de acesso menor ainda supre tanto o mercado de computadores domésticos quanto de alto desempenho, né? Então, uma relação aí. Tá? DDR4, né? Bem parecida com essa que eu mostrei para vocês. Aqui ela já não está mais em fase de desenvolvimento. Hoje quem está em fase de desenvolvimento é a DDR5, tá ok? Esse novo tipo de memória está previsto para se tornar padrão em 2015, né? Oh, meu Deus, a apostila antiga. Trazendo recursos interessantes, né? Com uma voltagem mais baixa, consequentemente um menor consumo de energia, velocidade de 2.133 MHz, chegando até 4.266. Isso aqui já é verdade, já acontece, tá? E aqui, pessoal, a gente tem um comparativozinho entre memórias. Olha, eu tenho meu disco rígido, que é a minha memória secundária. Então, quando eu perguntar para vocês quem é a memória principal, quem é a memória secundária, minha memória principal é a memória RAM, vou botar aqui de principal, tá ok? E o meu disco rígido é a minha memória secundária.
tá? Só que ainda existem outras memórias também, certo? Dentro do CPU, quem que lembra o que é CPU? Seria o processador? É o processador. Muito bem, viu, Matheus? Então, o meu CPU, que é o meu processador, letra, certo? Esse cara, dentro dele, lembra que ele é dividido em três? A ULA, o C e os registradores, tá? E aí, por esses caras aqui, a gente tem um outro tipo de memória, que é a memória cache, certo? A gente viu lá no processador que ele tem a memória cache. No nível 1, no nível 2 e tem o L3 também. Então, são pequenas quantidades de memória e muito mais rápido. Então, por exemplo, se eu for dar a configuração do meu computador, vai ser a seguinte. De memória cache, o meu computador ele tem 8 MB de cache. 8 megabytes de memória cache. De memória RAM, esse computador que eu estou utilizando, ele tem 8 GB de memória RAM. E de disco rígido, ele tem um total de 1024 GB de memória RAM. Ou de HD, tá? Só para a gente fazer um comparativo, entendeu? Que aqui é no caso, é a mesma coisa que 1 tera, 1 TB. Tá? Então, olha isso aqui, pessoal. Quanto mais lenta é a memória, certo? Ah, e eu ainda tenho um SSD aqui de 240 GB para rodar o meu sistema. Tá? Então, se a gente for fazer aqui um comparativo, a mais lenta de todas é o disco rígido. Depois vem o meu SSD, depois vem a minha memória RAM, depois vem a minha memória cache, certo? Então, na hierarquia, quanto mais rápida, menos espaço, certo? E, obviamente, mais caro, tá? Então, um comparativo entre essas memórias seria justamente isso, tá, pessoal? Ficou entendido isso aqui? Isso, Matheus. Se forem comprar notebook, se o dinheiro der, né, prefiro os que têm SSD. E que tem a memória RAM um pouquinho melhor, né? É porque hoje o computador está muito caro, né? Hoje um computador mais ou menos é acima de 2.000, entendeu? Então é muito caro. Então se você for comprar um computadorzinho de, sei lá, com SSD de 240 GB, certo? Com 8 GB de RAM e um processadorzinho Core i5. Bate os 3.000 fácil. É 3.000 para cima, entendeu? Um computadorzinho um pouco mais decente, né? Um Um Core notebook Legacy. i7, sei lá, com 8 GB de RAM, aí vai lá, bate os 5.000, né? Tem uma linha Predator da Acer, né? Bate 8, certo? E por aí vai, meu amigo. Tem computador mais caro. A linha XPS da Dell é 15 conto, certo? Então, manda quem pode, obedece quem tem o dinheiro, né? Então, quem quiser, vai para cima, né? Mas, claro, varia de acordo com a utilização de cada um. Não adianta eu matar um mosquito com um canhão, né? Então, qual é o seu trabalho? Eu estudo para a escola, né? Faço minhas coisas da escola, os trabalhos do Felipe e tudo. Para que você vai comprar um computador de empresa, né? De workstation? Não precisa, certo? Mas eu jogo um gamezinho. Então compre um computador que aguente você jogar um game. Se não, né? Você aceita rim como forma de pagar? É tipo isso, né? Vendozinho, um rinzinho, né? Mas lembre-se, vocês têm dois, né? Mas é porque realmente está muito caro, tá, pessoal? Está muito caro esses computadores, né? Então, convém vocês pesquisarem bastante antes de vocês adquirirem um, tá bom? Então, observe na imagem acima o comparativo entre esses tipos de memória. As mais rápidas são as caches, que vêm em pequenas quantidades, né? Por sua vez, a RAM vem em grandes quantidades e são mais lentas, né? Eu vou até buscar aqui uma imagem que ela é bem comum, certo? É a pirâmide de memória, tá? Olha aqui, rapaz, essa imagem aqui, ela é padrão, em todo canto a gente vê ela, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês.
Tá aparecendo? Tá não, né? Ainda tá aparecendo na apresentação. Tá, foi mal. Deixa eu trocar aqui. Olha, vocês estão vendo a imagem? Sim. Olha aí que interessante, ó. Lá nos registradores, certo? Eu tenho uma velocidade altíssima com um custo altíssimo, porque o processador é caro, né? Capacidade mínima, tamanho mínimo e energização sim, porque está dentro do processador. Depois eu tenho a memória cache, certo? Olha aqui, ó. Velocidade altíssima, certo? Custo alto, capacidade pouca, certo? Tamanho pequeno, tá? Energizado sim também. Apaga na hora que você desliga a energia, apaga. Memória RAM, ó, velocidade alta, custo médio, capacidade alta, tamanho razoável, é mais ou menos, né? E aí eu venho com o dispositivo de armazenamento em massa, que são os HDs e o restante da vida toda, né? Disco óptico e tudo mais. Velocidade baixíssima, custo baixíssimo, capacidade altamente lento, certo? Muito lento, né? Aliás, certo? Tamanho grande, né? Então é muito espaço de memória e é não energizado, então eu posso estar salvando, certo? Então essa piramidezinha, ela sempre vai mostrar aí, né, essa questão, tá bom? Tá suave, pessoal? Vocês estão gostando aí? Tá dando para entender? Então, ó, os discos rígidos, né, vêm em enormes quantidades, né, mas é um tipo de memória muito lento, né, e muito barato, né. Então, por exemplo, né, eu não vou dar nem exemplo, esses exemplos são muito antigos. Ok? Pessoal, tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 questõezinhas, certo? E tem um exercíciozinho prático, tá? Forme um grupo de 4 pessoas e com a ajuda de figuras e peças do computador, tente identificar os modelos de memória RAM existentes com seus respectivos barramentos na placa-mãe. Esse exercício prático aqui, a gente vai fazer na nossa próxima, tá? Aí eu vou pegar, ó, os diferentes tipos de memória, vou trazer uma memória de cada tipo, vou mostrar na placa, do mesmo jeito que a gente fez esse testezinho hoje, tá bom? Então, na próxima aula a gente faz esse exercício prático, tá? E, para hoje, vocês vão fazer essas questõezinhas, tá ok? Certo? Mas são questõezinhas tipo, ó, qual a função da memória RAM? 2 linhas vocês escrevem. Dê um exemplo de uso da memória RAM. Tal coisa. Então, são questõezinhas bobinhas, né? Certo? Dá para vocês fazer tranquilamente, tá bom? E o prático a gente faz na próxima aula, a vivo e a cores, todo mundo aqui. Então, na próxima aula, quem puder, né, tiver como acompanhar aí com algum resto de computador, né, vai olhando aí. Não liguem nada na energia, porque, pelo amor de Deus, não mexam nunca em um equipamento eletrônico ligado na energia, tá, pessoal? Vocês podem se machucar, tá? Ok? Então, é nóis, é toys. Vou fechar a gravação pra gente fechar nossa aula. Beijo!